Em geral, ele viajava, ia para a casa dos outros. Teve um livro, Tocaia Grande, que ele foi para minha casa, eu morava no Maranhão, foi para o Maranhão, foi para Petrópolis, para a casa do editor dele, acabou em Londres, porque aí não dava, ele tinha que ficar isolado, era ele e mamãe somente. E era muito engraçado, porque como mamãe era a primeira leitora dele, porque era uma leitora privilegiada, ela lia à medida que o livro ia sendo criado. Então, ela previa que iam acontecer coisas das quais, às vezes, ela não concordava, não gostava. O primeiro livro que papai escreveu ao lado de mamãe, foi antes do exílio, foi Seara Vermelha. Em determinado momento, foi o primeiro também que mamãe passou a limpo. Tinha uma personagem, são os retirantes que estão indo, morrendo de fome, sem comida, sem nada. A menina corta o pé infecciona e, de repente, a mamãe se dá conta de que aquela menina está morrendo. E diz, ô Jorge, me diga uma coisa, a Noca vai morrer? Papai disse, vai. Por quê? Papai disse, porque ela tem que morrer. Ela cortou o pé e o pé está infeccionado. Eles estão no meio do nada, sem água para beber, sem comida para comer. Estão amíngua. Mas não pode, eu gosto tanto da Noca. Todo mundo vai se apaixonar por ela e você vai matar. Não, minha filha, não sou eu que vou matar, ela vai morrer, não, você que vai matar. Porque se você não quisesse, ela não morria. E aí ia. De repente, tinha um irmãozinho da Noca, bebê de colo, que estava no peito, então esse ainda tinha um pouquinho o que comer. Disse, vamos fazer um trato. Já que você quer matar alguém, mata o pequenininho que ninguém se apaixonou por ele e deixa a Noca viva. Aí o papai disse, a hora dele é de chegar. Aí ela desistiu e não deu mais palpite. Agora, outra coisa que eu adorava do seu pai é como ele envolvia os amigos dele com personagens do livro. Dona Flor entrou a Bahia inteira, né? Toda a farmácia Luz, aquela farmácia ali do Dr. Teodoro, da farmácia Luz ali no Lago 2 de Julho. Exatamente. E ele se divertia muito. E você sabe que tem coisas loucas, por exemplo, o Sumiço da Santa, papai bota um sujeito mau caráter chamado Julio Paride, que é o nome do Caribé. E Caribé era quem ilustrava. De repente, começou a aparecer papai de gay nas ilustrações, porque o papai escrevia e dava para o Caribé. Ele dizia, pare de esculhambar comigo que eu paro de botar você de viado. E aí... Era muito divertido, viu? Muito, muito, muito. Eles eram fantásticos. Eu me lembro tanto de Vasco Moscoso de Aragão, é capitão de longo curso. Para mim é o meu preferido de todos, você sabe? Que aquele livro, papai, com aquele livro, papai me ensinou. Papai escreveu aquele livro, eu tinha 12 anos. Eu devo ter lido com uns 14. Porque eu, como todo mundo, comecei por Capitães da Areia, né? Mas eu aprendi a sonhar com aquele livro. A sonhar e levar adiante o sonho. Você sonha, se você sonhar bem sonhado, dá certo. Pois aquela história é incrível. A mim me impressionou muito também. Né? Quando ele mandou amarrar o navio inteiro. Não tinha temporal nenhum previsto. De repente. Nada. De repente, eles vêm de toda parte do mundo para salvar o sonho. Né? Mas e Gabriela Cravo e Canela, rapaz? Que coisa deliciosa também, né? Aquela... Eu me lembro muito de Tunico Pinico, Dom Juan de Puteiro. Foi comer mulher casada, deu por inteiro. Pois é. E aí as pessoas se encontravam nos livros e reclamavam, mas eu não era assim. O papai dizia, mas não é você. Ou então, se você tivesse me perguntado, eu tinha te contado direito, mas não é você. Era um pouco difícil. Mirabeau Sampaio. Bom, Mirabeau, papai chegou ao requinte de no Dona Flor, Mirabeau ser 2 personagens. Aquele Mirabeau da juventude, porque papai e Mirabeau foram colegas de primário, de colégio primário.
Quer dizer, foi o primeiro amigo dele que foi a vida toda. Então, o Mirabeau, playboy, jovenzinho, no Dona Flor é o Zequito Mirabeau. E é também o seu José Sampaio, marido de Dona Norma, que já é o Mirabeau velho, rabugento, que dorme com o dedo na boca, que come tudo que tem na geladeira, e aí vai. Você sabe que a gente escrever é uma coisa... Eu acho que dos maiores privilégios da vida, foi uma parte que eu não contei do método do papai de escrever, que quando ele já tinha um bom corpo do livro pronto, ele juntava umas pessoas, e aí eram com várias cópias, e olha que não tinha xerox, não tinha nada disso. Mamãe é que batia com aquele carbono, que a última era branca, era minha. A mais clara era a minha. E as pessoas em volta da mesa, ele lia. Você sabe que a gente devia ter gravado isso, mas nunca gravou. Ele lia e era uma coisa, Mário, inacreditável, com a entonação que ele dava para as coisas, e a gente ia acompanhando. E dois dos revisores mais presentes eram minha tia Luísa, mulher do meu tio James, que era filha do Graciliano Ramos. Ela não, porque ela está viva ainda. E o meu tio James também. Tia Luísa era muito boa revisora. Então, por exemplo, papai lia e ela dizia: Jorge, se é essa a entonação, precisa de uma vírgula aqui. Aí o papai dizia: Luísa, minha filha, vá botando a pontuação que você sabe muito melhor que eu. Então, era assim. Então, eu participei desde os meus 13 anos, desde Dona Flor, que eu participei com meu pai das revisões de livro. Com isso, você acaba aprendendo uma porção de coisas, muitas coisas. Mas eu nunca tive essa coisa de escrever até que eu comecei a fazer os livros de cozinha, que foram em cima de uma pesquisa que eu fiz da obra dele. O que é que ele dava de comer e de beber aos personagens. E de onde vinha essa inspiração? Ele conhecia isso? Como é que ele... Não, o livro de cozinha fui eu que fiz. Sim, o livro de cozinha, sim, mas estou dizendo, quando ele colocava cozinha, por exemplo, em Dona Flor, diz que ela fazia uma moqueca de siri, mole supimpa. Porque ele gostava. Eu acho que tudo vem daí. Ele dá de comer para os personagens desde o primeiro livro. É o que ele dá menos, porque ele era um menino de 18 anos. Mas papai dizia que os personagens tinham que ser de carne e osso. Para ser de carne e osso, você tem que alimentar. Claro. Para eles serem vivos, eles têm que comer. Então, ele sempre deu aos personagens queridos dele aquilo que ele mais gostava de comer. E daí, sarapatel tem... Olha, eu fiz outro dia, falei sobre sarapatel aí no Encontro de Gourmet. Sarapatel aparece em Cacau, que é de 1933, até Tocaia Grande, de 1986. Quer dizer, é uma vida dando sarapatel para o povo comer, entendeu? Cozinhando sarapatéis literários e tal. E eu, eu tinha um escritor favorito, tinha e tenho, que era o papai também tinha, que era o Jorge Simenon, escritor de romance policial. Isso. Era uma das coisas que a gente era apaixonado junto. Então, o papai sempre me dava livros. E um dia ele me deu um livro que era o Caderno de Receitas da Senhora Maigret. Maigret era o personagem do Jorge Simenon. E aí eu vi, porque os personagens do Simenon também comem muito, sobretudo o Maigret. Eu disse, gente, que ideia genial. Vou procurar os personagens do papai e ver. E aí fiz uma pesquisa longa, longa, longa. E quando ficou pronto o meu primeiro livro, que era de cozinha baiana, eu dei para o papai ler. Eu escrevia uma introdução muito grande, mas depois eram as receitas que eu tinha ido buscar com Dona Canô, com Dadá, com as cozinheiras que sabiam as receitas da Bahia. Eu dei, papai não acreditava que eu estava escrevendo esse livro. Aí ele leu com muita atenção.
E ele não dava colher de chá para a família, não, viu? Não, né? Não. Ele tinha Agora dava colher de chá enorme para todos Pra os todo mundo. principiantes Todo que mundo. mandavam lá para ele, Mas ele pra dava maior força. Para a família, rapaz. ele não Eu dava. nunca vi um sujeito que desse tanta força. Assim, Ele era muito generoso. Muito, mas muito generoso. Ele incentivava, isso é um lado assim fantástico dele. Pois não é? é. Mas Você aí... imagina, com a família não dava Não, colher de chá. aí ele me devolveu e disse, Paloma, eu acho muito bom, essa tua pesquisa é incrível, depois eu quero ver tudo e tal. Achei muito bom, só tem um problema, tem muito pouco texto teu e pela introdução, minha filha, você escreve muito bem. Aí eu fiquei toda besta e apavorada. Ele disse, eu só deixo sair esse livro se você escrever um texto para cada receita. Boa. Aí eu fui lá e escrevi um texto para cada receita. Que maravilha. E com isso o segundo já saiu mais fácil, eu comecei a escrever pequenas coisas. Fiz uma coisa para eles, fiz um ABC, quando eles fizeram 50 anos de casados. Fui escrevendo aqui e ali algumas coisinhas, uns livros infantis. Nunca tive coragem de meter a cara num romance, apesar de que eu escrevi um conto que eu transformei depois em roteiro, mas que todo mundo dizia, isso você tem que fazer um romance, mas eu não tenho coragem, sabe, Mário? É muito difícil. E a última vez que eu conversei com meu pai, porque ele ficou muito doente, ficou muito mal, perdeu a visão, teve infarto e problemas de coração gravíssimos que derrubaram ele. Ele que foi um gigante, um leãozão a vida inteira, de repente ficou fraco. E apagou. Ele não falava com ninguém, não dizia nada. A gente sabia que ele estava vivo, inteiro e pensando por pequenos gestos da vida toda que ele fazia. Por exemplo, eu chegava perto dele, eu não morava com ele, já estava separada, morava sozinha. Eu ia lá, coçava a cabeça dele, ele gostava de ser coçado. E dizia, oi pai, estou aqui, cheguei e tal. Ele pegava a minha mão e beijava. Esse gesto de beijar minha mão foi um gesto da vida inteira, Mário. Eu tinha 3 anos de idade, ele já beijava a minha mão. Já minha mãe chegava, coçava ele, ei Jó, tá aí meu filho. Sabe o que ele fazia? Passava a mão na bunda dela e... Isto é... Ele não queria saber do mundo, mas ele queria que a gente soubesse que ele estava ali inteiro. E às vezes aconteciam coisas que ligavam a ele, sabe? E no dia 1º de janeiro de 2000, papai parecia que a mudança do século tinha acordado ele. Ele conversou muito, conversou um dia inteiro. Ele disse para minha mãe, mamãe leu o Città di Roma, que era um livro que ela estava escrevendo. Ela leu vários capítulos para ele. Quando eu cheguei, ele me disse, filha, sua mãe me leu. Era para mim, assim, eu chegava a parar para ouvir meu pai falando assim, como se não tivesse mudo há 6 meses, sabe? Que maravilha de livro, só que ela continua tendo aquele problema com o tempo, ela muda o tempo no meio da coisa, insiste com ela, eu sei que ela não gosta, mas você tem que revisar e tem que insistir para ela corrigir isso. Era assim.